A paz do Senhor e o amor de Maria esteja com todos vocês. As explicações destes capítulos estão no canal do Padre Daniel Ribeiro. E hoje nós vamos continuar o primeiro livro de Samuel e depois teremos Salmos. Para quem gosta de Salmo, hoje tem. Eu estava respondendo aos comentários agora há pouquinho e eu vi um comentário de alguém que dizia que gostava muito das jaculatórias porque elas eram indulgenciadas. Eu fui atrás dessa informação e encontrei o seguinte, que algumas jaculatórias têm indulgências, outras não, tá? E aproveitando essa oportunidade, porque nada que é perdido, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar hoje para vocês uma jaculatória que tem indulgência, tá bom? Caso vocês tenham interesse em saber mais sobre indulgências e sobre jaculatórias com indulgências, eu gostaria de pedir para que vocês escrevam nos comentários. Eu quero saber mais sobre indulgências e jaculatórias com indulgências, ou só eu quero saber sobre indulgência. Aí eu gravo um vídeo específico sobre indulgência e daí todas as vezes eu posso estar colocando, se vocês se interessarem, jaculatórias com indulgências e dizendo quais são parciais, quais são plenárias e quantos dias, no caso da parcial, nós teríamos direito. Aproveitando, né, já que a gente está fazendo a leitura da Bíblia e nos aprofundando no conhecimento das coisas maravilhosas e santas de Deus, seria mais uma oportunidade. Mas eu quero saber se vocês têm esse interesse. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, deixe seu like. Quem quiser saber mais sobre indulgência, coloca no comentário, eu quero saber mais sobre indulgência, tá bom? E quem não quiser, coloque algum comentário, ou pelo menos 2 coraçõezinhos, vai, eu mereço. Vamos começar por hoje pela seguinte jaculatória. Ao Rei dos séculos, imortal e invisível, único Deus, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Essa indulgência, se vocês tiverem cumprido todas as exigências das indulgências, terão direito a 500 dias de indulgência parcial. Vamos à leitura da Bíblia? Leitura do primeiro livro de Samuel, capítulo 22. Davi partiu dali e refugiou-se na caverna de Odolã. Seus irmãos e toda a sua família, ouvindo isso, foram juntar-se a ele. Todos os que se viam em miséria, os endividados, os descontentes, foram ter com Davi e ele tornou-se o seu chefe. E estiveram com ele cerca de 400 homens. Dali foi Davi para Masfa, em Moabe, e disse ao rei de Moabe: permiti que meu pai e minha mãe venham habitar no meio de vós, até que eu saiba o que o Senhor me reserva. Apresentou-os, pois, ao rei de Moabe, e ficaram com ele durante todo o tempo em que Davi permaneceu no fortim. Mas o profeta Gade disse a Davi: não fiques no fortim. Parte, volta à terra de Judá. Davi partiu e internou-se na floresta de Aret. Matança dos sacerdotes de Nobe. Saul foi informado de que haviam descoberto Davi e os seus. Estava o rei em Gabaá, sentado debaixo de uma tamareira, na colina, com a sua lança na mão, tendo todos os seus familiares em redor de si. Saul disse-lhes: escutai, benjaminitas, será que o filho de Jessé dará a todos vós campos e vinhas? Irá ele fazer de todos vós chefes de milhares e chefes de centenas? Por que vós conjurastes contra mim?
Ninguém de vós me informou que meu filho tinha feito aliança com o filho de Jessé, e ninguém se deu o trabalho de avisar-me que meu filho instigava meu servo contra mim, para armar-me ciladas, como ele o faz hoje. Doeg, o edomita, que era o primeiro entre os domésticos de Saul, respondeu: Eu vi o filho de Jessé chegar a Nobe, à casa de Abimeleque, filho de Equitobe. Este consultou o Senhor por ele e deu-lhe provisões, entregando-lhe também a espada do filisteu Golias. O rei mandou chamar o sacerdote Abimeleque, filho de Aquitobe, com toda a casa de seu pai, os sacerdotes que estavam em Nobe. Chegaram eles à presença do rei. Saul disse-lhes: Escuta, filho de Aquitobe. Eis-me aqui, meu senhor, respondeu ele. Por que, retomou Saul, conspirastes contra mim, tu e o filho de Jessé? Deste-lhe pão e uma espada, e consultaste Deus por ele, a fim de que ele se revolte contra mim e me arme ciladas, como hoje acontece. Abimeleque respondeu ao rei: Haverá entre todos os teus servos alguém mais fiel que Davi, genro do rei, teu conselheiro, um homem estimado por toda a tua casa? Foi porventura hoje que comecei a consultar Deus por ele? Longe de mim qualquer ideia de revolta. Não atribua ao rei crime algum ao seu servo, nem à sua família. Teu servo nada soube de tudo isso, nem pouco, nem muito. O rei disse: Tu morrerás, Abimeleque, tu e toda a tua família. E dirigindo-se aos guardas que o cercavam, Ide, disse ele, matai os sacerdotes do Senhor, pois fizeram-se cúmplices de Davi. Sabiam de sua fuga e não me preveniram. Mas os guardas do rei se recusaram a levantar a mão contra os sacerdotes do Senhor. Então o rei ordenou a Doeg: Vamos, fere-os. E Doeg, o edomita, aproximou-se e foi ele quem matou os sacerdotes. Massacrou naquele dia 85 homens que vestiam o efode de linho. Ordenou também Saul que fosse passada a fio de espada a cidade sacerdotal de Nobe. Homens, mulheres, meninos, crianças de peito, bois, jumentos e ovelhas. Só escapou um filho de Abimeleque, filho de Equitobe, chamado Abiatar, que se refugiou junto de Davi. Abiatar anunciou-lhe que Saul tinha massacrado os sacerdotes do Senhor. Davi disse-lhe: Eu bem suspeitava naquele dia que, estando ali Doeg, o edomita, ele iria contar tudo a Saul. Sou eu o culpado da morte de toda a casa de teu pai. Fica comigo, não temas. Aquele que odeia a minha vida, odeia igualmente a tua. Junto de mim estarás seguro. Capítulo 23. Davi em Seila. Disseram a Davi: Os filisteus estão atacando Seila e pilhando as eiras. Davi consultou o Senhor: Devo ferir os filisteus? O Senhor respondeu: Vai, tu os ferirás e libertarás Seila. Os homens de Davi, porém, disseram-lhe: Mesmo aqui em Judá estamos cheios de medo. Quanto mais se formos a Seila contra as tropas dos filisteus? Davi consultou novamente o Senhor, que lhe respondeu: Vai, desce a Seila, porque entrego os filisteus nas tuas mãos. Davi foi a Seila
com os seus homens e atacou os filisteus, tomando-lhes o gado e infligindo-lhes uma grande derrota. Assim libertou os habitantes de Seila. Ora, quando Abiatar, filho de Abimeleque, fugira para junto de Davi a Seila, levava consigo o efode. Saul foi informado de que Davi se encontrava em Seila e disse: Deus entregou-o nas minhas mãos, pois foi encerrar-se e em uma cidade com portas e ferrolhos. O rei convocou todo o povo às armas para descer a Seila e sitiar Davi com sua tropa. Mas Davi, sabendo que Saul maquinava perdê-lo, disse ao sacerdote Abiatar: Traze o efode. E ajuntou: Senhor, Deus de Israel, vosso servo sabe que Saul pretende penetrar em Seila para destruir a cidade por causa de mim. Será que os habitantes de Seila me entregarão nas suas mãos? Saul descerá com o vosso servo, ouviu dizer? Saul descerá como o vosso servo ouviu dizer? Senhor Deus de Israel, fazei-o saber ao vosso servo. O Senhor respondeu: Ele descerá. E Davi ajuntou: Os habitantes de Seila me entregarão com meus homens nas mãos de Saul? O Senhor respondeu: Entregarão. Então Davi partiu precipitadamente com a sua tropa, em número de aproximadamente 600 homens, e saíram de Seila marchando ao acaso. Saul, informado de que Davi deixara Seila, renunciou à expedição. Davi no deserto. Davi permaneceu no deserto em lugares bem protegidos e habitou no monte do deserto de Zif. Saul procurava-o sem cessar, mas Deus não entregou nas suas mãos. Davi, sabendo que Saul tinha saído para tirar-lhe a vida, ficou no deserto de Zif, em Oreza. Então Jonatas, filho de Saul, foi ter com ele em Oreza e confortou-o em Deus, dizendo: Não temas, porque não te atingirá a mão de meu pai. Tu reinarás sobre Israel, e eu serei o teu segundo. Meu pai bem o sabe. Fizeram ambos aliança diante do Senhor. Davi ficou em Oreza, e Jonatas voltou para sua casa. Alguns zifeus subiram a ter com Saul em Gabaá e disseram-lhe: Davi está escondido entre nós no fortim de Oreza, na colina de Aquila, à direita do deserto. Desce, pois, ó rei, já que tanto o desejas, e nós o entregaremos. Desce, pois, ó rei, já que tanto o desejas, e nós nos encarregaremos de entregá-lo nas tuas mãos. Que o Senhor vos abençoe, respondeu Saul, porque vos compadecestes de mim. Ide, informai-vos diligentemente e procurai saber o lugar onde ele se encontra, ou se alguém o viu. Porque me foi dito que ele é muito astuto. Explorai e descobri todos os seus esconderijos e voltai a mim com notícias seguras, a fim de eu ir convosco, pois, se ele estiver na terra, eu o descobrirei entre a multidão de Judá. Partiram antes de Saul para Zif. Mas Davi e os seus estavam já no deserto de Maom, na planície ao sul do deserto. Saul partiu com seus homens à sua procura. Mas Davi, inconformado disso, desceu a rocha e permaneceu no deserto de Maom. Saul o soube e foi persegui-lo ali. Saul ia por um flanco da montanha e Davi
com os seus pelo outro, em fuga precipitada para escapar de Saul. No momento, porém, em que Saul, com os seus homens, iam apoderar-se de Davi e sua gente, veio um mensageiro anunciar ao rei: "Vem depressa, os filisteus entraram na terra." Saul abandonou a perseguição e foi combater os filisteus. Por isso, aquele lugar foi dado o nome de Rocha da Separação. Capítulo 24. Davi na gruta de Engade. Subindo dali, veio Davi habitar nas alturas de Engade. Quando Saul voltou da perseguição aos filisteus, foi-lhe anunciado: Davi está no deserto de Engade. Tomou então Saul 3.000 israelitas de Ecol e foi em busca de Davi com sua gente nos rochedos dos cabritos monteses. Chegando perto dos apriscos de ovelhas que havia ao longo do caminho, entrou Saul numa gruta para satisfazer suas necessidades. Ora, no fundo dessa mesma gruta se encontrava Davi com seus homens, os quais disseram-lhe: Eis o dia anunciado pelo Senhor, que te prometeu entregar o teu inimigo à tua discrição. Davi, arrastando-se de mansinho, cortou furtivamente a ponta do manto de Saul. E logo depois, o seu coração bateu-lhe, porque tinha ousado fazer aquilo. E disse aos seus homens: Deus me guarde de jamais cometer este crime. Estendendo a mão contra o ungido do Senhor, meu Senhor, pois ele é consagrado ao Senhor. Davi conteve os seus homens com estas palavras e impediu que agredissem Saul. O rei levantou-se, deixou a gruta e prosseguiu o seu caminho. Então Davi saiu por sua vez e bradou atrás de Saul: Ó rei, meu senhor! Saul voltou-se para ver e Davi inclinou-se, prostrando-se até a terra, e disse ao rei: Por que dás ouvido aos que te dizem? Davi procura fazer-te mal? Viste hoje com os teus olhos que o Senhor te entregou a mim na gruta. Meus homens insistiam comigo para que te matasse, mas eu te poupei dizendo: não levantarei a mão contra o meu Senhor, porque é o ungido do Senhor. Olha, meu pai, vê a ponta do teu manto em minha mão? Se eu cortei este pano do teu manto e não te matei, reconhece que não há perversidade nem revolta em mim. Jamais pequei contra ti, e tu procuras matar-me. Que o Senhor julgue entre mim e ti. O Senhor me vingará de ti, mas eu não levantarei minha mão contra ti. O mal vem dos malvados, como diz o provérbio. Por isso, não te tocará a minha mão. Afinal, contra quem saiu o rei de Israel? A quem persegues? Um cão morto, uma pulga. Pois bem, o Senhor julgará e pronunciará entre mim e ti. Que ele olhe e defenda a minha causa, fazendo-me justiça contra ti. Acabando Davi de falar, Saul disse-lhe: É esta a sua voz, ó meu filho Davi? E pôs-se a chorar. Tu és mais justo do que eu, replicou ele. Fizeste-me bem pelo mal que te fiz. Provaste hoje a tua bondade para comigo, pois o Senhor tinha me entregue a ti e não me mataste.
Qual é o homem que, encontrando o seu inimigo, deixa-o ir embora tranquilamente? Que o Senhor te recompense o que hoje me deste. Agora eu sei que serás rei e que nas tuas mãos será firmada a realeza. Jura-me pelo Senhor que não eliminarás a minha posteridade, nem apagarás o meu nome da casa de meu pai. Davi prestou-lhe juramento. Depois disso, Saul voltou para sua casa e Davi, com a sua gente, voltaram ao seu refúgio. Morte de Samuel, capítulo 25. Samuel morreu. Todo Israel se juntou para chorá-lo. Sepultaram-no na sua propriedade em Ramá, e Davi retirou-se para o deserto de Farã. Davi, Nabal e Abigail. Havia um homem em Maom, cujas propriedades estavam em Carmelo. Era um homem muito rico e possuía 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. Ele encontrava-se então em Carmelo para a tosquia de suas ovelhas. Chamava-se Nabal e sua esposa Abigail, mulher de grande inteligência e formosura. Ele, porém, era grosseiro e mau, descendia de Calebe. Davi, no deserto, sabendo que Nabal tosqueava o seu rebanho, mandou-lhe 10 homens com essa ordem. Subi a Carmelo e dirigi-vos a Nabal, saudando-o em meu nome e dizendo-lhe: pela vida a paz seja contigo. Paz à tua casa e paz a todos os teus bens. Soube que há tosquia em tua casa. Ora, os teus pastores estiveram perto de nós e nunca lhe fizemos mal algum. Nada lhes faltou durante todo o tempo que ficaram em Carmelo. Pergunta-o aos teus servos e eles o confirmarão. Que os meus encontrem agora graça aos teus olhos, porque chegamos em um dia de festa. Rogo-te que dês aos teus servos e ao teu filho Davi o que tiveres à mão. Os homens de Davi foram e repetiram a Nabal todas essas palavras em nome de Davi e ficaram esperando. Nabal, porém, respondeu-lhes: quem é Davi? E quem é esse filho de Jessé? Há hoje muitos escravos que fogem da casa de seus senhores. Irei eu tomar meu pão, minha água e a carne que preparei para os meus tosqueadores e dá-los a homens que vêm e não se sabe de onde? Os servos de Davi retomaram o caminho e voltaram. Ao chegarem, contaram tudo ao seu senhor. Então disse Davi aos seus homens: cinja cada um a sua espada. Todos o fizeram, inclusive Davi. Cerca de 400 homens seguiram Davi, ficando 200 com as bagagens. Mas Abigail, mulher de Nabal, fora informada por um dos servos de seu marido. Davi mandou do deserto mensageiros para saudar o nosso amo, mas ele os recebeu mal. No entanto, esses homens nos trataram sempre muito bem e jamais nos fizeram mal algum, nem nos causaram prejuízo durante todo o tempo que estivemos com eles no campo. Pelo contrário, serviram-nos de defesa dia e noite durante todo o tempo em que estivemos com eles apacentando os rebanhos. Vê, pois, o que tens a fazer, porque nosso amo e toda a sua casa está ameaçada de ruína.
e ele é um malvado com quem não se pode falar. Apressou-se então a Abigail e tomou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 cordeiros preparados, 5 medidas de grão torrado, 100 tortas de uvas secas, 200 de figos secos, e os carregou nos jumentos. E disse aos seus servos: Ide adiante de mim, eu vos seguirei. Mas não disse nada a Nabal, seu marido. Quando descia por um caminho secreto da montanha, montada no jumento, encontrou Davi com seus homens, que vinham em sentido inverso. Ora, Davi dissera: em vão, pois guardei tudo o que este homem possuía no deserto, sem que lhe fosse tirada coisa alguma. E ele paga-me o bem com o mal. Deus trate com todo o seu rigor os inimigos de Davi, e que ele não me poupe, se de hoje até amanhã eu deixar vivo um só homem de tudo o que pertence a Nabal. Quando Abigail avistou Davi, desceu prontamente do jumento e prostrou-se com o rosto por terra diante dele. Assim, prostrada aos seus pés, disse-lhe: sobre mim, meu senhor, caia a culpa. Deixa falar a tua serva e ouve minhas palavras. Que o meu senhor não faça caso desse malvado Nabal, pois ele é bem o que o seu nome indica. Nabal, louco, é o que o é. Mas eu, tua escrava, não vi os homens que o meu senhor mandou. Agora, por Deus e por tua vida, foi o Senhor quem te impediu de derramar sangue e de te vingar por sua mão. Sejam como Nabal os teus inimigos e os que procuram fazer mal ao meu Senhor. Aceita, pois, este presente que tua serva trouxe ao meu Senhor e reparte-o entre os homens que te seguem. Rogo-te que perdoes a culpa de tua serva. Certamente o Senhor dará à casa de meu Senhor uma existência durável, porque o meu Senhor combate nas guerras de Deus e nenhum mal te atingirá em todos os dias de tua vida. Se alguém te perseguir ou conspirar contra a tua vida, a alma de meu Senhor será guardada no escrínio dos vivos junto do Senhor, teu Deus, enquanto a vida de teus inimigos será lançada pelo Senhor ao longe, como a pedra de uma funda. Quando o Senhor tiver feito ao meu Senhor todo o bem que lhe prometeu, e eu tiver estabelecido chefe sobre Israel, não terás no coração este pesar, nem este remorso de ter derramado sangue sem motivo e de ter se vingado por si mesmo. Quando o Senhor te tiver feito bem, ó meu Senhor, lembra-te de tua serva. Davi respondeu a Abigail: bendito seja o Senhor Deus de Israel, que te mandou hoje ao meu encontro. Bendita seja a tua prudência e bendita seja tu mesma que me impediste hoje de derramar sangue e vingar-me pela minha mão. Mas pelo Senhor Deus de Israel, que me impeliu de te fazer mal, se não tivesses vindo tão depressa ao meu encontro, nada teria ficado de Nabal até amanhã cedo, nem mesmo o último homem. Davi aceitou o que lhe trazia Abigail e a ajuntou. Volta em paz para tua casa. Vê que te ouvi e te fiz boa acolhida. Quando Abigail chegou à casa de Nabal, havia lá um grande banquete, um verdadeiro festim de rei. Nabal tinha o coração alegre e estava completamente ébrio.
Por isso nada lhe disse, nem pouco, nem muito, até o amanhecer. Mas pela manhã, tendo Nabal acordado de sua bebedeira, sua mulher contou-lhe tudo. Seu coração gelou-se no peito e ele tornou-se como uma pedra. 10 dias depois, Nabal, ferido pelo Senhor, morreu. Tendo Davi notícia da morte de Nabal, exclamou: Bendito seja o Senhor que me fez justiça do ultraje recebido de tua mão e impediu-me de fazer-lhe mal. O Senhor fez cair sobre a sua cabeça a sua própria maldade. Depois disso, Davi mandou propor a Abigail tornar-se sua mulher. Seus servos, chegando a Carmelo, disseram-lhe: Davi mandou-nos a ti, porque deseja tornar-te por mulher. Levantou-se então Abigail e prostrou-se com o rosto por terra, dizendo: Eis a tua serva que será uma escrava para lavar os pés dos servos do meu senhor. Levantou-se depressa, montou no jumento e, seguida de 5 moças, partiu com os enviados de Davi para tornar-se sua mulher. Davi desposara também Aquinoã de Jezrael, e ambas foram suas mulheres. Quanto à sua mulher Micol, filha de Saul, este a tinha dado por esposa a Falte de Galim, filho de Laís. Capítulo 26. Magnanimidade de Davi. Magnanimidade de Davi para com Saul. Vieram os zifeus novamente ter com Saul em Gabá e disseram-lhe: Davi está escondido na colina de Áquila, ao oriente do deserto. Saul desceu ao deserto de Zif com 3.000 homens de Escol de Israel para ir em busca de Davi. Acampou na colina de Áquila ao oriente do deserto, à beira do caminho. Davi, porém, que habitava no deserto, vendo que Saul o tinha seguido até ali, mandou espiões e soube com certeza que ele tinha chegado. Levantou-se então e foi ao lugar onde Saul estava acampado, chegando mesmo a descobrir o lugar onde o rei se deitava ao lado de Abner, filho de Ner, chefe do seu exército. Saul dormia no acampamento rodeado de toda a sua gente. Davi disse então a Abimeleque, o Iteu, e Abi de Jessé, filho de Sárvia, irmão de Joabe: Quem quer descer comigo ao acampamento de Saul? Eu, respondeu Abi-Jessé, irei contigo. Davi e Abi-Jessé penetraram, pois, durante a noite no meio das tropas. Saul dormia no acampamento, tendo a sua lança cravada no chão, ao lado de sua cabeceira. Abner e sua gente dormiam ao redor dele. Abi-Jessé disse a Davi: Deus entregou hoje em tuas mãos o teu inimigo. Deixa-me cravá-lo por terra de um só golpe de lança, sem precisar de um segundo golpe. Não o mates, respondeu Davi. Quem poderia impunemente estender a mão contra o ungido do Senhor? E ajuntou: por Deus, só o Senhor golpeará, ou ele morrerá quando chegar o seu dia, ou perecerá em batalha. Deus me livre de levantar a minha mão contra o ungido do Senhor. Agora, toma a lança que está à sua cabeceira com a brilha de água e vamo-nos.
Apanhou Davi a lança e a bilha de água que estavam à cabeceira de Saul e se foram, sem que ninguém os tivesse visto, ou os advertisse mesmo de leve. Mas todos dormiam, porque o Senhor os tinha sepultado em um profundo sono. Davi passou para o outro lado e parou ao longe, no cimo do monte, de forma que havia bastante espaço entre eles. Então bradou aos soldados de Saul e a Abner, filho de Ner: Não respondes, Abner? Quem és tu? Replicou Abner, que gritas assim para o rei? Davi disse a Abner: Afinal, não és tu um homem? Quem é igual a ti em Israel? Por que não guardas o rei, teu senhor, tendo entrado alguém aí para matá-lo? Não és bonito o que fizestes? Por Deus, mereceis a morte, porque não velastes sobre o vosso Senhor o ungido do Senhor. Olhe um pouco onde estão a lança do rei e a bilha de água que estavam junto à sua cabeceira. Reconheceu Saul a voz de Davi e disse: É tu essa voz, ó meu filho Davi? Davi respondeu: Sim, ó rei meu senhor. E ajuntou: Porque o meu senhor persegue o teu servo? Porque o meu senhor persegue o seu servo? Que fiz eu? Que crime cometi? Que o rei, meu senhor, digne-se a ouvir as palavras do seu servo. Se é o Senhor quem excita contra mim, receba ele o perfume de uma oferenda. Mas, se são homens, sejam eles malditos diante do Senhor, porque me expulsam para tirar minha parte da herança do Senhor. E dizem-me: vai servir a deuses estranhos. Oh, não corra o meu sangue sobre a terra, longe da face do Senhor. O rei de Israel pôs-se em campanha contra uma pulga, como se persegue nos montes uma perdiz. Saul disse: Fiz mal. Volta, meu filho Davi, não te farei mais mal algum, pois que neste dia respeitastes a minha vida. Procedi neciamente, cometi um grandiosíssimo pecado. Davi respondeu: Eis aqui a lança do rei. Venha um de teus homens buscá-la. O Senhor recompensará a cada um segundo a sua justiça e fidelidade. Ele te havia entregue hoje em meu poder, mas não quis estender a minha mão contra o seu ungido. E assim, como a tua vida foi preciosa diante de mim, assim seja a minha aos olhos do Senhor. E ele me salvará de toda a tribulação. Saul disse a Davi: Bendito sejas, meu filho Davi. Tu triunfarás seguramente em todas as tuas empresas. Davi retomou o teu caminho e Saul voltou para a sua casa. Eu ia fazer hoje mais 2 salmos, mas eu tô vendo que a leitura ficou um pouco longa. Então eu vou deixar os 2 salmos para amanhã, tá bom, pessoal? Peço apenas que vocês deixem um comentário dizendo se vocês têm interesse em saber sobre as indulgências num próximo vídeo, claro, né? As indulgências não seriam, obviamente, no vídeo da leitura da Bíblia, seriam vídeos separados, tá? Em outra playlist, inclusive. Quem quiser saber sobre as indulgências, fala: eu quero saber sobre ejaculatórias e indulgências. Quem não quiser saber, só coloca outra frase qualquer. Tá bom, pessoal? E eu vou deixar os 2 salmos para o dia de amanhã.
Deus abençoe muito vocês e até amanhã, se Deus quiser.